linguagem matemática, né? Como se processa essa leitura no contexto matemático. Então, vamos abordar esse assunto. Próximo, Danilo. Então, a matemática possui uma linguagem específica e complexa, tendo o mesmo objeto matemático diversos significados e representações. Essas constituem muitas vezes em obstáculos para processo de apropriação de conceitos e procedimento por crianças e jovens escolares. O que fala isso, né? Às vezes, o contexto da compreensão da leitura matemática interfere no aprendizado dos alunos, né? Tanto isso nas crianças, se tratando dos anos iniciais, quanto anos finais e ensino médio. A compreensão da leitura interfere no processo do aprendizado. Próximo, Dani. A leitura e a interpretação dos artigos auxilia a resolução dos problemas matemáticos, cooperando na formação de situações resolutivas e criação de novos problemas. A linguagem matemática abordada até o momento é relacionada a materiais concretos, né? Então, está falando que a resolução de problemas não se dá somente no sentido concreto da matemática, mas a vida tem problema, o cotidiano tem problema, então é uma forma de pensar, né? Desenvolvimento de resolução de problema faz o raciocínio matemático junto da vida do dia a dia. Próximo, Dani. A linguagem matemática não possui oralidade e utiliza a linguagem natural para que o texto possa ser lido, ou seja, o texto escrito em linguagem matemática precisa ser traduzido para a linguagem natural. Porém, ele possui um resíduo que fica subentendido no processo de codificações. O que fala nisso? Né? Fala o seguinte, que a leitura da compreensão de símbolos, né, e formas tem que ser acompanhado junto com a leitura corrente, né, a leitura da língua portuguesa, que vem a codificação junto com a leitura matemática. Próximo, Dani. Ler para aprender matemática. Como já sabemos, há uma particularidade, uma característica própria na escrita matemática, que faz dela uma combinação de sinais, letras e palavras que organizam segundo essas regras para expressar ideias. Segundo Smolny e Diniz, além dos termos e sinais específicos, existe na linguagem matemática uma organização de escrita, nem sempre similar àquela que encontramos nos textos de língua materna, significa a língua portuguesa, o que exige um processo particular de leitura. Está falando que a linguagem matemática precisa de um contexto específico para dar o mesmo entendimento que como se estivesse fazendo uma leitura da língua portuguesa. Próxima, Dani. Essas características indicam que os estudantes devem aprender a ler matemática, a ler para aprender matemática, durante as aulas dessa disciplina. Para interpretar um texto matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os símbolos próprios desse componente curricular, encontrado sentido no que ler, compreendendo o significado das formas escritas e não inerente ao texto matemático, percebendo como ele articula e expressa conhecimento. Até esse parágrafo, o que nos expressa? O que acontece? No componente curricular específico da matemática, a compreensão de um exercício, um problema, um enunciado, isso também aplica à física, o aluno não desenvolve o seu compreendimento matemático não por conta da leitura ou do exercício, né? Da leitura materna, e sim da leitura específica da matemática, os símbolos que são existentes, os códigos, e isso faz com que o aluno não desenvolva a sua competência, a sua habilidade por conta da leitura matemática. É um dos problemas que nós temos enfrentado no ensino-aprendizado da matemática. Há muitas maneiras de
cuidarmos da leitura em aulas de matemática e variamos seus objetivos: ler para aprender, ler para obter uma informação, ler para seguir instruções, ler para prazer, ler para comunicar um texto a outras pessoas. Isso aqui fala Isabel Soler. Próximo, Dani. Também consideramos necessário criar uma rotina de leitura que articule momentos de leitura individual, oral, silenciosa ou compartilhada, de modo que nas aulas de matemática os alunos defrontam-se com situações efetivas e diversificadas de leitura. Os textos a serem lidos precisam ser adequados aos objetivos que o professor pretende alcançar e diversificados. Problemas, textos de livros variados, textos de jornais, regras de jogos, a fim de que a leitura seja significativa para os alunos, correspondendo a uma finalidade que eles compreendam. Nos enunciados de problemas matemáticos, devemos tomar cuidado na proposição deles, levando em consideração as questões abaixo apresentadas. Como eu havia dito, né? Então, o professor tem que acompanhar a leitura dos enunciados dos problemas, né? Que muitas vezes acontece, é muito comum, os enunciados deixar os alunos lerem sozinhos, né? Às vezes ele não consegue desenvolver o que o exercício solicita por conta da leitura. Então, aqui tem algumas questões, né, de como propor essa situação. Então, propõe a questão de modo que os estudantes possam formar uma resposta sem ler as alternativas. Deve ter linguagem adequadas para a faixa etária dos estudantes e envolvem conhecimentos previstos para a série em questão. Os enunciados devem ser claros e curtos, envolvendo contextos integrados à situação matemática envolvida. Próximo, Dani. Aqui eu vou abordar resolução de problemas. Antes de estar falando um pouco de resolução de problemas, nós temos que entender o seguinte. Isso já vem em estudos, pesquisas, fala o seguinte, que a matemática ainda é um bicho-papão na vida escolar, porque há muito tempo percebeu que a matemática era aprendida de forma isolada, né? Forma essa que só dentro da escola se aprendia matemática. No entanto, até acho que parece a Katia Smolly, ela fala alguma coisa nesse sentido. O que ela fala? Que o aprender matemática se dá desde a tenra infância, né? Por exemplo, o aluno perdeu a hora, é um problema, né? Ele tem que tomar medidas que façam com que ele não perca a hora, é um problema, né? E na sala de aula, o que ele aprende em matemática seria o tempo, o relógio, horas. Então, é um conhecimento matemático que ele tem dentro da escola, e ele aplicando fora na sua vida do dia a dia, ele vai usar a matemática. Então, eu vou ler um pouquinho sobre isso. Resolver problemas é natural do ser humano, desde os primórdios da história, da nossa história. Os problemas serviram de motor para impulsionar o desenvolvimento e a evolução da humanidade nos mais diversos campos. Por exemplo, vamos contextualizar esses problemas, né? Agora aqui dessa pandemia. É um problema sério. Por conta desse problema foi desenvolvido o quê? Não estou falando do uso da matemática, mas sim a ciência usou, né? A ciência usou estudos para descobrir uma vacina que combatesse o vírus da Covid-19. É um problema, então os problemas sempre existiram na sociedade para ser impulsionado, para ser desenvolvido uma solução para a humanidade. Em 1960 e 70, os pesquisadores passaram a questionar o ensino e o efeito de estratégia para ensinar a matemática. Assim, resolução de problemas foi ganhando mais espaços, principalmente em muitas pesquisas, especialmente educação matemática. A leitura e resolução de problemas passam, então, a ser vista
como uma metodologia de ensino como ponto de partida e o meio de ensinar matemática. O que esse parágrafo nos diz, né? Resolução do problema é um conceito importante para que se dá na evolução da sociedade, seja na evolução tecnológica, da saúde e da própria ensino da matemática. Quando o aluno se depara com um problema, né, se tratando da aula de matemática, o que houve? Dado enunciado o problema, o aluno usa dos seus conhecimentos anteriores, da sua leitura para aprender a matemática. Então, desenvolve o raciocínio através dos problemas existentes. A leitura e resolução de problemas passa, então, a ser vista como uma metodologia de ensino. Então, é justamente isso. Dando o problema e, juntamente com a leitura competente, faz o que o aluno aprenda a matemática. Próximo, Dani. Aprender a matemática é muito mais do que manejar fórmulas. Saber fazer contas ou marcar X na resposta correta é interpretar, criar significados, desenvolver raciocínio lógico, a capacidade de conceber e projetar, transcender o imediato sensível. Os problemas não são conteúdos, e sim uma forma de trabalhar os conteúdos. Os conceitos básicos deverão ser desenvolvidos a partir de problemas, e esse problemas pode ser utilizado também como desafio à reflexão dos estudantes. Próximo, Dani. Exercícios. Exercícios servem para praticar um determinado algoritmo ou processo durante o ensino e aprendizagem. O estudante lê o exercício e extrai as informações necessárias para praticar uma ou mais habilidades algorítmicas. Não existe necessidade de decidir sobre o procedimento a ser utilizado para chegar à solução. Servem para consolidar e automatizar certas técnicas, habilidades e procedimentos necessários para a posterior solução de problemas. Nesse parágrafo, nós falamos de exercício, né? Lá nos anos iniciais, para os alunos terem noção de quantidade, de volumes e medidas, se nós depararmos isso associando a vida do dia a dia de um aluno nos anos iniciais, a aula de matemática inicia no café da manhã, né? Como assim podemos falar no café da manhã? Por exemplo, a quantidade em gramas que o aluno vai dissolver o chocolate em quantidade de ml de leite durante o café da manhã, né? Isso está usando medida e volume, quantidade em peso e medida e volume do leite. Ele está praticando a matemática, né? São situações que nós não deparamos, mas isso existe, é um problema, né? Então, quanto vai ficar, quantas colheres de chocolate essa criança é necessário de colocar no copo para verificar se o chocolate vai ficar forte ou fraco. É um problema se ele não souber essa quantidade, né? Mas se ele saber a quantidade correta, 2, 3 colheres de achocolatado no copo de leite, ele vai ter de acordo com o seu paladar, muito ou forte quantidade de chocolate. Próximo, Dani. Vamos lá. Exercício versus resolução de problemas. Para iniciarmos o tema resolução de problemas, devemos refletir sobre o que é resolução de problemas. Como resolver um problema? A leitura pode contribuir para o aprendizado em matemática. A resolução de problemas é a descrição. A Dani caiu aqui. Então, só um minutinho. A resolução de problemas é uma descrição de uma situação em que se procura algo desconhecido e não, brevemente, nenhum algoritmo que garanta uma solução. A resolução de problemas, segundo Polya, é um processo que exige certa dose de iniciativa e criatividade ainda no conhecimento de estratégia. Então, aqui nós estamos falando de um problema comum, né? Eu dei o exemplo da criança lá, né? A quantidade de
colheres de chocolate em pó será adicionado ao seu leite, quanto ele vai precisar para ter um sabor de chocolate forte ou fraco? É um problema, não necessariamente um problema matemático. Agora, quando falamos de problema matemático, aí serão inseridos criatividades, conhecimentos anteriores, buscar estratégia para a solução do problema matemático, né? Se tratando de algoritmos, símbolos e imagens e figuras. Próximo, Dani. Podemos esclarecer o que é um problema. O que é um problema matemático? Problema normal, é um problema, é uma qualquer situação que exija o pensar de um indivíduo para solucionar essa questão do problema. O que seria um problema matemático? Problema matemático é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar em conhecimentos matemáticos para dar uma solução. Isso Dante responde. Próximo, Dani. Objetivos da resolução de problemas. Então, qual que é o objetivo de propor problemas para resolver problemas? Proporcionar condições para que o aluno pense matematicamente, desenvolver raciocínio do aluno, ensinar o aluno a enfrentar soluções novas, situações novas, dar ao aluno oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática, tornar as aulas de matemática mais interessante, dinâmica e desafiadora. Isso não é fácil, né? Ter umas aulas seja diferente e dinâmica, né? Mas é uma dica, contextualizando as aulas de matemática, né? Vou voltar ao exemplo que eu dei do café da manhã, quando a criança, ela vai... Dani, tem o microfone aberto. Gente, por favor, vamos manter o combinado aí de toda a reunião. Desliguem os microfones, por favor. Então, voltando, né? Contextualizando a vida no dia a dia, podemos colocar esses exemplos dentro da sala de aula, né? Desmistificando que a aula de matemática é uma coisa chata, que não tem contexto na vida do dia a dia, né? Então, é um desafio a fazer isso, né? Equipar o aluno com estratégia para resolver problemas. Próximo, Dani. Então, vamos lá. Como escrever numericamente uma quantidade sem indicar os números? Aí entra as letras, né? Isso na matemática falamos de álgebra, letra acompanhando números. Situação como descrita acima é o que fizeram com que os matemáticos criassem um conceito chamado variável. Variável é um símbolo, né? Representado por uma letra. Normalmente uma letra que pode ser representada qualquer elemento, no caso qualquer número. Dado permitido, a partir daí, então escrevemos em linguagem numérica um número desconhecido. É dado então o início do desenvolvimento de uma linguagem própria para a matemática, linguagem matemática, diferente da linguagem usual das palavras, linguagem corrente, ou seja, a língua portuguesa. Chamamos posteriormente de álgebra. Né? Então, todo exercício que tem o enunciado, exercícios com números e letras, chamamos álgebra. Né? Esse número, normalmente na matemática, é utilizado a letra X, Y, D. Na física, usamos alfa, beta, gama, delta, né? São letras utilizadas na física e também na matemática. Vamos lá, Dani? Linguagem corrente e linguagem matemática. Esta linguagem, a álgebra, tornou-se um instrumento importante para resolver problemas. Com ela podemos traduzir os dados do problema que estão em linguagem corrente, ou seja, podemos equacionar o problema. Então, vou fazer aqui uma leitura usando linguagem matemática. Se quisermos nos referir a um número desconhecido, podemos chamá-lo de x ou de outra qualquer letra. Para dizer que esse número x é maior que 8, escrevemos então x, esse símbolo maior que 8.
o número é positivo. Quando dissemos que x, o símbolo maior que zero. O número é negativo quando escrevemos x com o símbolo menor que zero. Nos exercícios seguintes, apresentaremos uma tabela com problema em linguagem corrente e sua tradução para a linguagem matemática. Próximo, Dani. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma linguagem corrente, né? A metade de um número é igual a 6. Quem é esse número? Né? Então, a metade de um número é a língua corrente, linguagem matemática, podemos escrever que esse número se trata de x. Metade de um número, nós sabemos que metade é algo dividido por 2. Então, é x dividido por 2, que é igual a 6. Então, x dividido por 2, usando o símbolo da igualdade, 6. Qual é esse número? X, interrogação. Né? Então, quem é esse número? Então, tem uma apresentação de uma linguagem corrente e, do lado, a linguagem matemática. Próximo, Dani. Aqui temos exercício utilizando a linguagem corrente e a linguagem matemática. Então, vamos lá. O número x aumentado de 31 é igual a 100. Isso nós estamos falando. O número x aumentado 31 é igual a 100. E como fazemos essa linguagem matemática? Escrevemos x mais 31 é igual a 100. O item B, linguagem comum. Subtraindo 8 de um número x, obtemos 96. Subtrair significa, né, o símbolo, o sinal menos. Então, x menos 8 igual 96. C. Multiplicando o número x por 6, o resultado obtido é menos 12. Então, 6, o número x, né, 6 vezes x, igual, usando o símbolo da igualdade, menos 12. Próximo, Dani. Leitura corrente. 5 vezes o número dá 75. Quem é esse número? Então, 5 vezes o x, que não conhecemos esse número desconhecido, 5x igual a 75. Linguagem matemática. Outro exemplo. A metade de um número acrescido de 11 é igual a menos 21. A metade de um número, não sabemos esse número, damos o número x. X, a metade, dividido por 2, sabemos que a metade é 2. Acrescido significa mais, está lá escrito 11. Então, x dividido por 2 mais 11 resulta ou igual a menos 21. Negativo 21. F. O quádruplo de um número é igual ao próprio número aumentado de 72. Quádruplo significa 4 vezes, né? Então, 4 vezes x é o número igual, né? Seu próprio número, que nós não sabemos quem é esse número, então aparece novamente. X acrescido, aumentado de 72. Item G, o sucessor de um número inteiro é igual a... Eli, o seu áudio caiu. Ouviu? Ok? Agora você voltou. Tá, então vamos lá. Sucessor de um número é igual a 17. Sucessor sabemos que é mais 1, né? Então, o número não sabemos quem é, vamos chamar de x. X mais 1 igual a 17. O H é o oposto, né? O antecessor, antes. Então, não sabemos quem é esse número, sabemos, então, que é o número menos 1. Então, o antecessor do triplo de um número inteiro. Então, o triplo são 3. Então, 3 vezes x menos 1. Isso seria a linguagem matemática. Próximo. A metade do sucessor de um número inteiro, né? Então, já sabemos que o sucessor seria o número que não sabemos quem é esse número. X mais 1, a metade. Então, metade mais 1, vamos descobrir quem é esse número. Tem mais aí, Dani?
A primeira parte é somente isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração nessa parte? Fique à vontade. Líder, só aproveitar que no chat estão dizendo bastante que tiveram dificuldade. A gente entende, mas a gente também gostaria de falar que a gente testou esse link várias vezes, mas que não precisa se preocupar que essa live está sendo gravada, então tem como recuperar a primeira parte dessa transmissão assistindo tranquilamente, que após o término vai ser colocado. Para quem também não lembra os motivos desse momento, é por causa do nosso MMR, a nossa baixa nos índices de matemática. Também foi diagnosticado que o maior problema dos nossos alunos são a leitura matemática, como ele explicou. Só estou retomando porque muita gente está dizendo que só conseguiu entrar na metade da sua apresentação, Eli. Então, não, tudo bem, não tem problema. Então, vamos salientar aqui, aproveitando essas dúvidas, né, Danilo, o que vai acontecer? Será, sim, encaminhado todo o nosso trabalho e estaremos, né, sempre à disposição deles para a gente estar necessariamente fazendo quando eles quiserem, vendo as condições, o núcleo está vendo isso, como que podemos resolver essa situação, né, para não ficar nessa defasagem do entendimento. Tudo bem? Então eu vou seguir daqui, tá bom, Eli? Ok, tudo bem. Acompanho você. Então vamos lá, gente. A gente está retomando por causa do MMR. Lembrando que a gente já teve 2 reuniões anteriores falando disso. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Pedir para vocês levarem no ATPC de quinta-feira de vocês algumas propostas para os professores de matemática. Então, aqui a gente está pensando em algumas dicas, alguns contextos que vocês podem levar para os professores. Lembrando que o nosso intuito aqui não é dizer como fazer, é dar dicas, oportunidades de metodologias que a gente houve um estudo e abordou possibilidades de entendimento. Vou projetar aqui minha tela para a gente poder continuar. A apropriação do aluno referente às linguagens matemáticas, à resolução de problema. Nesse contexto, a partir de agora, a gente vai aproveitar a primeira parte teórica e tentar traçar algumas dicas a partir da nossa linguagem corrente, nossa língua portuguesa. Então, nesse pequeno momento agora, a gente vai utilizar da língua portuguesa para auxiliar a matemática. A leitura e a matemática, juntas na sala de aula, podem ser uma fonte de apelo ao lúdico e um envolvente desafio para a criança. Isso permite que ela desenvolva capacidade de interpretar, analisar, sintetizar, descrever tudo aquilo que sente e observa no seu cotidiano escolar. Então, assim, Carrasco, em 2001, cita isso numa das suas teses de doutorado. E qual é a importância disso? Quando o aluno ele conhece aquilo que ele está fazendo, ele consegue analisar, sintetizar, é a vivência dele. Então, quando a gente coloca ele para vivenciar algo, facilita no entendimento dele. Segundo Smolin, quando o aluno cria seu próprio problema, ele precisa organizar tudo o que sabe e elaborar o texto, dando-lhe sentido e estrutura, adequados para que possa comunicar o que pretende. Assim, terá liberdade para expressar o que entendeu no conteúdo, visto durante as aulas, o desenvolver a autonomia necessária para resolver problemas matemáticos, com mais segurança, o que diminuirá as possibilidades de erro. Quando ela fala a primeira parte de pensar nos seus problemas, não são problemas matemáticos, são problemas do cotidiano, desde a minha quantidade de chocolate no meu café, desde o como eu faço para poder não acordar atrasado. Ah, não, o que eu preciso para poder chegar no horário certo, em tal lugar. Então, são problemas da minha realidade.
Quando eu consigo resolver os meus problemas da minha realidade, do meu mundo, do concreto, eu começo a conseguir pensar em possibilidade de resolver problemas matemáticos. Porque para resolver um problema matemático, antes de você começar a conta, você precisa interpretar e definir o que me pede. Aproveitando isso, a gente vem trazer algumas dicas da língua portuguesa na matemática. Um exemplo importante e legal é, por exemplo, a preposição de, do, da. Quando eu encontro de, do, da como preposição, automaticamente esse aluno tem que pensar numa multiplicação. 1/3 de, 1/4 de, 60. Quando eu uso esse de como preposição, é 1/3 vezes 1/4 vezes 60. 1/4 da soma de A e B. Então, 1/4 da soma. O que é isso? É 1/4 vezes a soma de A com B. Paulo tem 30 anos. Quanto vale 1/3 de sua idade? Então, no primeiro momento aqui, eu penso, Paulo tem 30 anos. Então, 1/3 vezes 30. Preposição por. Toda vez que eu penso na palavra por, ou eu leio a palavra por, na sua grande maioria das vezes, me remete a uma divisão. Como 2 por 3, que é o 2 dividido por 3, 2 sobre 3, 30%. Então, automaticamente, eu falo 30%, que é o meu 30 por 100, ou 30 dividido por 100. Tá vendo que ali estava escrito 30% e não estava escrito, mas eu leio, ó. A minha linguagem é 30%. Quanto vale 1/3 de 20%? De 600. Ó, 1/3 de. Eu vi que de como proposição é vezes 20% de 600. 1/3 vezes 20 sobre 100 vezes 600. Então, na minha língua, quando eu vou lendo, eu tenho que fazer associação com o meu problema matemático, a minha linguagem própria matemática. Verbo, equivale, será, é, tem. Então, quando está verbo na minha cabeça, eu vou pensar numa igualdade. João e Maria têm juntos 45 anos. Então, quando eu penso nisso, eu penso o quê? E se eu juntar os dois, isso é uma igualdade a 45. Pronomes negativos. Qual, quando. É aquele X da questão. Ou a letra A, ou a letra B. Mas quando eu leio qual, quanto, qualquer pronome negativo, na minha cabeça eu tenho que imaginar que eu não conheço. Se eu não conheço, é o X da minha questão. Um número. Eu conheço o que é o número? Então, eu preciso fazer esse aluno associar um número a alguma coisa. Por isso, a gente chama de X. O dobro de um número. Minha linguagem, o dobro de um número. Eu tenho que pensar que esse dobro é uma multiplicação por 2. Então, é alguma coisa vezes 2. O triplo de um número. Se eu não conheço o que é esse triplo, então é 3 vezes alguma coisa. A metade de um número. A metade. Então, na minha cabeça, eu tenho que pensar numa divisão por 2. Afinal, metade é uma divisão por 2. A terça parte de um número. A terça parte de um número é esse número dividido por 3, ou, na matemática, seria 1/3 vezes esse número. Então, assim, eu tenho que associar as palavras do português a significados matemáticos. Então, eu tenho que pedir para o meu professor ajudar esse auxílio nesse momento, que a gente diagnosticou que existe uma pequena falha nesse entendimento do aluno. O dobro de um número aumentado em 6 equivale à quinta parte do número diminuído de 7. Nossa, isso daqui é uma leitura de português. O dobro de um número. 2 vezes alguma coisa. Aumentado em 6. Ou seja, é uma adição, uma continha de mais. Mais 6. Equivale. Olha uma igualdade.
a quinta parte do número, ou seja, o que eu não sei está dividido por 5, diminuído de 7. 2x mais 6 igual a x sobre 5 menos 7. Então, quando eu leio a minha linguagem corrente, eu preciso começar a criar vínculos com a minha linguagem matemática, que é um dos nossos problemas. A soma de x e y. Então, quando eu falo a soma de x e y, eu penso em x mais y, ou seja, eu não conheço a diferença. Muita gente tem problemas na palavra diferença, produto, quociente. Eles sabem como faz uma conta, por exemplo, o produto de x e y. Sabe que é x, mas na hora de ler no problema, eles não imaginam que a ideia de produto é uma multiplicação. Ou a ideia de quociente é o resultado de uma divisão. Então eu tenho que pedir para o auxílio dessa leitura inicialmente dos meus problemas, para que ele faça a interpretação. 2 números consecutivos. Ou seja, alguma coisa e o próximo número, alguma coisa mais 1. A ideia de consecutivo é o próximo número. Como garantir que seja um número par? Qualquer número par eu consigo escrever no formato 2x. Então, assim, o nosso objetivo aqui não é ensinar matemática, mas é pedir para vocês orientar o professor a respeito da leitura para esse aluno. É a parte importante que a gente diagnosticou que existe um pequeno problema aí. Como garantir que seja um número ímpar? 2x menos 1. O meu aluno tem que ter isso na cabeça. 2 números pares consecutivos. 2 números pares consecutivos não é igual a 2 números consecutivos. Porque número par ele é escrito na forma 2x, então o próximo é 2x mais 2. A palavra oposto de x. Quando eu tenho uma adição, o oposto de x, ou lá no meu gráfico, o oposto de um valor, é esse valor negativo. Numa multiplicação, o inverso de x. O inverso de x é 1 sobre x. Muitos dos nossos alunos, na hora de resolver uma prova, resolver o SARESP, resolver a Prova Brasil, não acerta, não é porque não sabe fazer a conta, e sim porque ele não consegue transformar da linguagem corrente para a linguagem matemática. Agora a gente vai pensar na seguinte opinião. A gente destacou aqui 3 habilidades que a gente encontrou lá naquela nossa primeira formação, a formação que o Diego apontou novamente, que é o quê? É a prova Brasil, ou SAEB, ele conversa diretamente com o SARESP, e conversa diretamente com o nosso Aprender Sempre, com o caderno do aluno, com o meu currículo. Aqui, ó, o meu distrator D19, resolver problemas envolvendo uma função do primeiro grau. Lá no SARESP, eu tenho essa mesma habilidade, no campo fundamental. Então, aquele campo em vermelho que a gente pediu para vocês analisarem com os professores de vocês, ele está conversando diretamente, ó, resolver problemas envolvendo a equação do primeiro grau. A D24, reconhecer a representação algébrica de uma função do primeiro grau, dada ao seu gráfico. H09, identificar os gráficos de uma função do primeiro e segundo grau conhecidos os seus coeficientes. Mesmo estando escrito um pouco diferente, por isso que a gente falou na nossa primeira formação a importância de vocês no ATPC, que está os professores de matemática, pedir para eles fazerem a coligação. Porque uma habilidade conversa com outra distrator. Identificar a localização dos números reais na reta numérica. No SARESP, identificar a localização dos números reais na reta. Todas estão se conversando. O que a gente pensou aqui? Em trazer exercícios do aprender sempre nesse primeiro momento. Porque a gente tem que trabalhar
a gente pensou em duas possibilidades. A primeira é trabalhar com o que foi nos fornecido, que é o aprender sempre. Por exemplo, essa daqui, que é referente ao meu primeiro distrator que eu apresentei. Ela é encontrada no Aprender Sempre do terceiro ano, volume 1. Eu extraí do manual do professor para poder ficar mais fácil quando vocês forem orientar. Porque a minha ideia aqui não é resolver o exercício, é pedir para vocês que façam que um aluno interprete o exercício, ou seja, um banco estava totalmente ocupado. Cada pessoa estava, perdão, gente, vou ler de novo. Um banco estava totalmente ocupado e cada uma das pessoas sentadas usava 70 centímetros do banco. Eu tenho que ajudar o meu aluno a enxergar na cabeça dele que o banco estava ocupado. Eu sei o número de pessoas? Não. Mas eu sei que esse número de pessoas, cada uma desses ocupava 70 centímetros. Chegando mais uma pessoa, eu sei quantas pessoas tinham? Não. Mas eu sei que coube mais uma pessoa. Todos se reacomodaram para que ele pudesse se sentar. E cada pessoa passou a ocupar 60 centímetros do banco. Então, meu primeiro momento, eu tenho o número de pessoas que eu não conheço, mas eu sei que cada uma ocupa 70 centímetros. Depois, eu tenho esse mesmo número mais um, e sei que cada pessoa ocupa 60 centímetros. Qual o comprimento em metros do banco? Primeira coisa, eu preciso achar uma equação. Então ficou assim, ó, resumindo a equação aqui. Meu objetivo não é uma igualdade. Ó. Quando eu penso, ó, cada pessoa estava usando 70 centímetros. 70 vezes o que eu não conheço, 70 vezes x. X mais 1 igual a x pessoas mais uma que chegou. Cada uma ocupava 60, então 60 vezes isso. Eu tenho uma igualdade. Então, eu juntei as duas. Quando eu resolvo isso, o meu aluno não tem que achar que é o valor do banco, porque vai dar x igual a 6. Mas esse x que eu estava falando é quem? Não é pessoa? Então, é essa parte fundamental, é ajudar o aluno a interpretar o problema, para quando ele estiver sozinho respondendo a prova... Achei que alguém queria falar alguma coisa. Para quando ele estivesse sozinho resolvendo a prova, ele consegue interpretar que depois que eu achei esse x, eu preciso multiplicar por 70, que é meu valor inicial. Lembrando aqui que eu estou me referindo a uma prova do terceiro ano. Tanto no SARESP, quanto no IDESP, quanto no SAEB, é uma habilidade que para eles é considerado fácil, porém ele precisa enxergar todos esses pontos. O gráfico a seguir representa uma posição do número de habitantes e de um município em N anos. A taxa de crescimento desse município em habitantes por ano foi de... Aqui o meu aluno precisa enxergar o gráfico, ele precisa entender o gráfico, que é uma das minhas habilidades. Ele precisa entender que quando eu comecei a contar ali, eu tenho 100 mil. Quando se desloca 10 anos, aumentou 3 mil, mas 3 mil é minha resposta? Não. Eu preciso ajudar que esse aluno enxergue que é por ano. Então, é uma divisão por ano. Exatamente isso, a palavra por ali aparecendo. Eu vou dividir isso por 10, que é a minha quantidade de anos. Como a gente sempre fala, o nosso sistema educacional é uma grande espiral. Então, por exemplo, a reta numérica, que é uma das minhas habilidades fundamentais do terceiro ano, eu vou encontrar no meu aprender sempre do primeiro ano. Então, lá no primeiro ano, no volume 2, no manual do professor, eu encontro exercícios de leitura para poder identificar pontos, para saber se esse meu ponto é um número racional ou um inteiro. Então, qual é a nossa primeira fase aqui quando a gente apresenta isso? Eu espero que vocês orientem a leitura, que esse aluno passa a entender. Agora, pensando num segundo momento. Aqui a gente pensou no aprender sempre, numa metodologia que a gente sempre fez.
Agora, e se a gente pensar numa coisa um pouco mais diferente? Então, e se a gente pensar em outras estratégias para o terceiro ano? Ou melhor, para o nono ano como exemplo, mas pode ser aplicado ao terceiro, ao segundo. É só para diferenciar e a gente aproveitar as habilidades. Aqui a gente tem 3 distratores da Prova Brasil, e que se refere a 3 distratores ou habilidades do SARESP. Elas se conversam plenamente. A primeira, identificar fração como representação, que pode estar associada a diferentes significados. Cada uma dessas conversa. Então, a minha segunda aqui, do meu segundo distrator, resolver problemas que envolvam porcentagem. Resolver problemas que envolvam o cálculo da área de uma figura plana. Então, a gente pensou assim, a primeira a gente abordou o nosso material escrito. A segunda, vamos tentar coisas diferentes. Vocês conhecem sobre metodologias ativas? Na metodologia ativa, o aluno é personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. O objetivo deste modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdo de maneiras autônomas e participativas. Esse psicólogo inglês, ele passou a observar durante os estudos por um bom tempo que, por exemplo, se uma turma, se eu colocar eles para lerem os exercícios, 10% daquela turma vai absorver meu conteúdo. Se eu pedir para eles copiarem, escrever, apenas 20% dessa turma vai aprender. Se eu pedir para todo mundo parar e só observar, 30% dessa turma. Se eles verem e ouvirem, eu no máximo consigo atingir 50%. Então, no meu método de aprendizagem passivo, que é meu sistema tradicional de ensino, segundo esse psicólogo americano, somente eu consigo atingir 50% da turma. Agora, se eu pensar em metodologias ativas, onde o meu aluno discute o conteúdo, não é brigar ou gritar, é exatamente essa, uma discussão, uma conversa, uma troca de conhecimento. 70% da turma aprende. Na prática do exercício, na prática da resolução dos problemas, na troca de dúvida, 80% aprende. E ensinando, ensinar não é ir na frente e apresentar um seminário. Ensinar pode ser sentar do lado do amiguinho e falar, ó, eu fiz assim, 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 o que você pensa disso? Ó, e se a gente for por esse caminho? Quando o aluno, ele passa a ensinar o outro aluno, 95% deles aprendem, eles são autônomos. Então, é possível observar, então, que os métodos mais eficientes que estão inseridos estão na metodologia ativa. Acredito que muitos de vocês já trabalham e incentivam com esse tipo de metodologia. Então, a gente trouxe aqui 3 modelos de metodologias ativas para vocês apresentarem para os professores de matemática de vocês e a gente tentar traçar métodos diferenciais. A gente entende que nesse momento de pandemia está muito complicado. Os nossos alunos vieram com defasagem. Mas a nossa ideia aqui é transformar esse momento num momento novo. Uma nova oportunidade, um novo dia. A primeira metodologia que a gente traz é a sala de aula invertida. Existem várias maneiras que a gente leu aqui na diretoria de ensino sobre sala de aula invertida, e o próprio Centro de Mídia aborda como metodologia invertida. A gente selecionou para esse momento conforme Bernan. A sala de aula invertida é o nome que se dá à metodologia que inverte a lógica e a organização da sala de aula. Isso é, o conteúdo é estudado pelos alunos antes da aula presencial. Muitos de nós já fazemos a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, a base dela é o quê? Eu dou o meu conteúdo para o meu aluno em casa, e quando ele vem para a sala de aula, ele vem para resolver exercício, ele vem para tirar dúvida, ele vem para discutir,
eu não possuo essa perca de tempo, porque muitos de nós, quando vai dar aula, a gente passa a aula inteira explicando o conteúdo e apenas a gente dá a lição para casa para ele resolver, marca para uma próxima aula. Então, o primórdio dessa sala de aula invertida é o quê? Eu seleciono o meu conteúdo, meu aluno estuda em casa, isso dá autonomia para o meu aluno, porque ele vai decidir o horário que ele vai estudar. Se ele não entendeu, ele vai voltar. Só que para isso ele fala que existem 4 pilares fundamentais por essa metodologia, segundo ele. O primeiro é o ambiente flexível. Os educadores normalmente rearranjam fisicamente a sala de aula para organizar os alunos adequadamente para uma tarefa individual ou em grupo. Então não adianta só eu ter dado o meu conteúdo para o meu aluno. Quando ele volta, eu não posso colocar aquele no sistema antigo, cada um virado para frente, resolve o exercício. Eu preciso que ele se torne dinâmico, que ele converse de uma maneira ordenada, que trabalhe em grupos. E como a gente viu, quando ele troca conhecimento, quando ele discute conhecimento, ele se enriquece. Cultura de aprendizagem. Os alunos são envolvidos ativamente na construção do conhecimento. Exatamente isso. Durante esse meu momento ali, os meus alunos têm que estar enganjados no que está fazendo. O professor vai servir como mediador nesse momento. Conteúdo intencional. Essa é uma das partes mais importantes e uma das observações mais difíceis, segundo ele. O conteúdo é direcionado para aproveitar ao máximo tempo em sala de aula. Assim, adotar modelos centrados nos alunos e estratégias para aprendizagem ativa. Sala de aula invertida não é o aluno estudando o tema. Sala de aula invertida é eu gravo um vídeo pequeno. Nesse estudo também aponta que os meus alunos só conseguem observar a idade dele menos alguns minutinhos. Então vamos dizer que meu aluno tem 15 anos. Então eu só posso gravar um vídeo no máximo de 13 minutos. 10 minutos. Porque depois disso ele vai se perder na atenção. Então ele fala que a gente grava pequenos vídeos, e de preferência vídeos do próprio professor, porque cria-se um vínculo entre aluno e professor. É extremamente importante nessa parte. Uma segunda parte que ele também fala é o educador profissional. As atividades observadas e feedbacks constantes, relevantes nos momentos certos são atribuídos importantes. O educador que precisa estar preparado para tolerar um certo nível de caos controlado na sala de aula. A ideia daqui é exatamente essa. Os alunos vão estar em movimento. Movimento não dá para ficar sentadinho. Vai envolver uma grande, podemos dizer, aluno vai levantar, vai querer conversar, vai tirar uma dúvida aqui, o professor vai servir como feedback. Nesse caso, o que a gente pensou? Quando pensa ali naquela primeira habilidade, por que não gravar vários videozinhos curtos sobre fração? Aqui, transformação de decimal em fração, fração equivalente. E depois eu separo esses meus alunos em grupos. Eu posso até fazer aquele sistema de rodízio da atividade, para onde uma turma ajuda a outra turma. Claro que nesse momento a gente tem que manter o distanciamento, a máscara, mas eu consigo trabalhar, mesmo com os meus alunos nessa situação. Então não quer dizer que eu só posso usar uma metodologia, eu posso usar várias metodologias ao mesmo tempo. Vocês já conheciam a sala de aula invertida? Vocês gostam dessa tendência, desse modelo que foi citado aqui pelos 4 pilares? Vocês já conheciam? Vocês vão deixar um minutinho para vocês escreverem no chat sobre essa sala de aula invertida, para a gente aqui da diretoria de ensino saber o que vocês estão pensando sobre ela? Vou parar aqui por um minutinho para poder ler o chat e a gente descobrir o que vocês pensam sobre essa metodologia nesse formato desses 4 pilares, ou se ficou alguma dúvida sobre ela.
Estão dizendo aqui que a sala de aula invertida é uma boa estratégia. Alguém mais já utilizou? Sim, Paulo, por favor, coloque o form, senão a gente vai esquecer de novo. O Paulo vai colocar um forms referente à lista de presença do nosso ATPC hoje. Eu peço que vocês preencham para a gente poder construir um banco de dados de vocês aqui para poder facilitar a nossa conversa com vocês. É de extrema importância. A gente está pensando em modelos de como fazer isso. Eu sei que, por exemplo, esse momento seria excepcional para os professores de matemática, para um ATPC de quinta-feira. Por isso que a gente pede encarecidamente, se vocês peguem pequenos pedaços da apresentação ou PPT e leve para os professores terem um pouco de ciência. A gente está estudando como a gente vai fazer isso. O quanto mais breve possível, a gente vai estar tentando ter essa conversa. Vou seguir aqui a apresentação. Fico muito grato pela conversa de vocês, que vocês concordam com a formação. O sistema de rotação é muito bom e dá para trabalhar exatamente com a sala de aula invertida. Eu ganho tempo gigantesco se eu conseguir ajustar as duas. Vou para o meu próximo passo, e o passo que me deixa mais... é a metodologia que eu mais gosto de dizer. Houve, nas últimas semanas, 2 formações pelo Centro de Mídia, tanto no ATPC dos professores, quanto numa reunião à parte sobre isso. Também existem vários autores que apontam gamificação. Pode-se entender como gamificação a utilização de elementos como jogos, desafios, em situações de sala de aula. A metodologia é utilizada principalmente para gerar maior engajamento, motivar a ação, promover a aprendizagem ou resolver problemas de modo criativo, por meio de desafios individuais ou em grupo. É possível promover o maior engajamento em sala de aula. Cabe ao professor desenvolver dinâmicas atrativas e inteligentes, que seja capaz de gerar aprofundamento didático e não só momentos de interação coletiva. Quando eu penso na gamificação, alguns autores abordam a ideia de colocar um joguinho na sala de aula, um joguinho com conteúdo, mas a gamificação é muito mais amplo que isso. O primeiro passo, a gente vai ver aqui alguns aspectos da gamificação. Ou seja, algumas visões de gamificação. O que é esse tal de gamificação? O primeiro é o storytelling. Basicamente, se trata da utilização de uma linguagem que faz o aluno se tornar alguém próximo por meio de uma história contada. Isso torna as atividades mais divertidas e interessantes, pois prende a atenção do colaborador e gera uma maior conexão entre eles. É quando eu coloco ele dentro de uma história, dentro de um contexto. Aqui a gente vê algumas formações, alguns estudos. Eu já vi trabalhos que vocês colocam, por exemplo, eu vi aqui um trabalho de uma professora de um plano de aula que usou a história do Harry Potter para poder introduzindo na atividade dela. Vamos entrar no mundo mágico, dependendo da turma, vamos usar a Marvel. Vamos, por exemplo, nessa ideia do Covid, eu li um trabalho muito interessante de um professor que atrelou o Covid ao apocalipse zumbi numa tese dele, num dos artigos científicos. Gente, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tornou um momento interessante para o aluno, porque assim, ele estava estudando sobre o Covid na aula de ciência dele, e a princípio a tese era para não chegar no apocalipse zumbi. Então, assim, a ideia da história é tornar algo atrativo para o aluno. Então, eu não preciso só colocar um jogo. Eu posso colocar ele dentro da história. Um outro modelo interessante é o avatar. Aluno gosta de se representar. Então, é a criação de uma representação, um visual do aluno. Isso pode transformar numa dinâmica gamificada
isso pode tornar algo pesado mais divertido. Por quê? Eu não preciso criar avatares difíceis, como reis, arqueiros, bruxos. Eu posso criar emoticons. E conforme esse meu aluno vai resolvendo as atividades, eu vou dando emoticon diferente, carinha de triste, feliz. E o aluno vai se caracterizando. O aluno vai transformar aquele avatar em algo que ele sente. Pensando, eu consigo até enxergar o meu aluno como ele se sente. Eu posso usar o socioemocional desse meu aluno. Eu vou enxergando isso. Então, o avatar é uma característica interessante para ser usado. Eu não preciso usar isso para poder criar um jogo. Eu posso, utilizando a matéria do dia a dia e dando ferramentas para que ele crie esse próprio personagem dele. Pontuação. Normalmente, quando a gente joga algo, a gente joga alta para gerar um ponto. Então, as atividades gamificadas podem contribuir o quanto se a pontuação o aluno já alcançou o jogo. Esses pontos se baseiam nas atividades propostas do aluno durante todo o seu processo de aprendizagem. Se cada atividade gera um ponto, automaticamente eu tenho um ranking de desempenho. Todo mundo gosta de ganhar. Anos anteriores, na pandemia, a gente utilizava exatamente isso porque os alunos gostavam de ficar em primeiro, lutavam pelas primeiras posições. Então é saudável, você cria uma competição saudável quando você coloca as primeiras posições. Com a pontuação obtida de cada aluno, é possível exibir um ranking, mostrando as melhores posições de acordo com o desempenho de cada um. Essa é uma vantajosa funcionalidade, afinal a maioria vão se empenhar para estar entre as primeiras. Também posso utilizar jogos como o do Geniali, posso atribuir matérias do Kahoot. Então eu posso colocar vários joguinhos, como a gente viu, vários aplicativos. Eu posso colocar um contexto histórico, ou um contexto de uma história animada e coloco um joguinho junto, coloco um exercício, coloco uma sala de aula invertida. Só que eu tenho uma coisa importante para pensar quando eu penso em ranqueamento. Eu tenho que lembrar que eu só posso colocar as primeiras colocações. E não posso colocar jamais nenhum as últimas. Porque quando eu coloco as últimas posições, os meus alunos podem se sentir constrangidos e desmotivados. Porque o importante é manter uma competição saudável e que gere bons resultados. Porque os alunos vão querer ver quem está ali. Então vai ter aquela disputa, não, ó, fechou o bimestre. É igual muitas escolas usam uma estrelinha, aluno destaque, para tentar gerar uma competição. Então, se eu pontuo, eu consigo criar um ranking na própria sala. Isso é um aspecto da gamificação. Eu posso usar cada um ou construir com os 4. Existe, pela nossa pesquisa aqui, existe 8 rankings, 8 maneiras de aplicar gamificação. Aqui a gente selecionou só essas 4 para dar uma margem para vocês. Por exemplo, porcentagem. Aqui, vários joguinhos eu consigo usar sobre porcentagem. Eu posso entrar já no momento aqui do Covid, falando sobre porcentagem, envolvo eles no clima do Covid, coloco um joguinho envolvendo. Qual a porcentagem de população que tomou a vacina? Qual a porcentagem que não tomou? Vou fazendo joguinhos, competição, crio um ranking. Então eu consigo rever essa matéria, por exemplo, de porcentagem em vários aspectos, com matérias específicas. Sobre gamificação, nesses aspectos que foram apresentados, o que vocês pensam sobre isso? Vou deixar mais 2 minutinhos para poder ler no chat a contribuição de vocês. Se tem alguma dúvida, se quer que comenta mais sobre alguma coisa, se vocês já aplicaram dessa maneira, o que vocês pensam sobre isso? Estou ansioso para poder ler os comentários. 2 minutinhos. A interação com vocês é fundamental para a gente poder saber se a gente está acertando, o que a gente precisa. Então apontem para a gente o que vocês pensam sobre isso.
Se quiser abrir o áudio para poder falar, também pode se sentir à vontade. Muito bom ler isso. Perfeito. Gamificação seria o mesmo. Estamos falando de multiletramento. É o aluno senhor de sua história. Perfeito. Desenvolvemos na escola o Storytelling através de um formulário online, Forms, Google Formulário. Perfeito. Fico muito feliz de estar falando algo que vocês conhecem, praticam. Eu peço que vocês orientem os professores de vocês, porque esse meu aluno, muitas das vezes, ficou em casa fazendo algo assim. A gente precisa tornar algo mais atrativo. O Google Formulário é ótimo para isso, o Forms é ótimo para isso. A própria sala de aula, se eu interagir ele com uma história, é muito fantástico. Muito obrigado, Marcos, por essa palavra. Também acredito muito nisso. Aqui a gente da DE discute bastante sobre isso. A gente acredita ser o futuro. Como eu falei, eu selecionei 3. Eu vou partir para a terceira apresentação, a terceira abordagem de metodologias ativas. Sim, tem muita coisa no currículo mais que acontece que pode ser aproveitada ali. Se desenvolve na escola, é fantástico também. Muitas atividades, muitos probleminhas, aplicativos, o currículo mais também é uma vantagem. Vamos lá. Aprendizagem baseado em problemas. O que é isso? Problema de novo, olha lá. A gente passou falando que era um problema, depois problemas matemáticos, agora a gente vem com uma metodologia ativa, que é uma aprendizagem baseada em problemas para desfecho do nosso dia. É uma metodologia de ensino. Só um minuto que eu fiquei. É um método de ensino que recomenda a realização de atividades guiadas com o objetivo de preparar o aluno para resolverem questões do mundo real. Essa metodologia faz parte da metodologia ativa, pois o protagonista da aula passa a ser o aluno. O professor, por sua vez, se torna um guia e é responsável por contribuir o estudante em busca dos novos conhecimentos. A aprendizagem baseada em problemas é atualmente reconhecida por ser uma das metodologias de ensino mais modernas e por ajudar o estudante a entender o conteúdo na prática, com mais engajamento, autonomia e protagonismo. O que é isso? Eu dou um problema real para o meu aluno. O meu problema real, o Covid. Um problema real, o vulcão que está em atividade. O problema real pode ser, quero criar uma horta. É o meu problema. Reorganizar a sala de aula para garantir 1 metro. É um problema. Então, se eu falei aqui que a gente vai pensar nas habilidades, por que não pensar numa horta onde eu tenho 2 legumes diferentes que ocupam áreas diferentes e eu dou essa quantidade para esse meu aluno? Então, eu posso pensar num problema simples ou num problema mais complexo. Eu posso pensar num problema que eu envolvo todas as outras matérias, por exemplo, o Covid. Se eu trabalhar exatamente o Covid, eu consigo na matemática pensar numa área afetada. O professor de ciência consegue pensar sobre a vacina.
Em matemática ainda, eu tenho porcentagem, tenho números de caso. Então, mesmo pensando num único problema, eu tenho vários conhecimentos. Para isso, tem uma estratégia. A problematização, eu tenho que apresentar o meu problema. Esse meu problema tem que ser um problema real, um problema que o aluno entenda. Depois eu vou dar um tempo para ele fazer pesquisa sobre o problema, para ele solucionar o meu problema. Então, meu problema tem que ser uma espécie de uma pergunta, algo para criar caminhos para uma resolução. Eu tenho que dar um tempo para um debate em grupo, para um aluno com outro aluno entrar no consenso. O que é uma maneira mais fácil? Vamos pegar o passo da horta. Como ele vai arranjar essa horta para ocupar mais espaço, para ocupar menos espaço, para fazer um alinhamento? E depois, e por final, uma apresentação da discussão. Uma partilha coletiva das discussões e tentativas de conserto e soluções. Então, quando um tempo atrás a gente já falava sobre multidisciplina, interdisciplinar, a gente já pensava num problema raiz e já trabalhava. Essa metodologia é exatamente isso. Eu penso num problema real e trabalho os meus conteúdos à parte, onde meu aluno vai se tornando autônomo. A gente deixou as referências aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. Estamos chegando aqui no final. A gente citou as 3 metodologias, a gente mostrou aprender sempre, a gente explicou a diferença de problemas e problemas matemáticos. A gente pede encarecidamente para no ATPC de quinta-feira vocês conversarem com o professor de matemática de vocês a respeito disso. Peço que quem ainda não preencheu o nosso formulário de participação, por favor, preencha. O Paulo já colocou no link. Agradeço a presença de todos, agradeço os PCNPs, agradeço a nossa diretora, a nossa dirigente. A nossa diretora de núcleo se encontra? E... Sim, estou aqui. Dizer algumas palavras finais? Sim, quero sim. Queria parabenizá-los por essa formação. Vocês arrasaram, dando continuidade aí à primeira formação que vocês realizaram. Eu acredito que o nosso objetivo maior é facilitar o trabalho do professor, né, com atividades práticas, mostrar que as habilidades do SARESP e os descritores do SAEB, eles são semelhantes. Então, às vezes, uma atividade que eu dou para o meu aluno, eu supro as 2 necessidades, tanto do SAEB quanto do SARESP, né? E vocês trouxeram bastante informações práticas, bastante informação, e o nosso objetivo é diminuir essa lacuna de defasagem de aprendizagem que os nossos alunos estão encontrando aí por conta da pandemia. E eu gostaria de parabenizá-los mais uma vez, agradecê-los e agradecer a toda a equipe do Núcleo Pedagógico. Nós estamos aqui lutando também, né? Dizer para os professores e coordenadores que podem contar sempre com a gente aqui do Núcleo Pedagógico. Nós estamos aqui sempre prontos a ajudar, tá bom? Muito obrigada e passo a palavra. E Dani, eu queria falar uma coisa aqui, que o professor Eduardo, da Escola Santos Dumont, e que estou sempre conversando com o Danilo, né, na matemática dá muito certo isso. Eu vou mencionar o registro que ele colocou aqui no chat. Já trabalhamos com a sala de aula invertida, bem como a aula invertida, aqui na Escola Santos Dumont. Acreditamos que fundamento as práticas e postula protagonismo junto do aluno, né, o aluno junto com as aulas do professor. Bacana isso, bem positivo, né, Danilo? Vai muito em encontro, nós estamos sempre discutindo isso, né? E a Beatriz também colocou, é bem interessante para partir que o aluno traz o conhecimento, né? Muito bacana essa manifestação deles, gostei bastante. Sim, fico muito grato pela participação de todos.
Para o que precisar, a gente sempre vai estar à disposição, é só nos procurar, qualquer dúvida. Provavelmente no começo da próxima semana deve subir para o repositório, a gente pede que vocês utilizem isso na formação de vocês, e a gente vai estar aqui sempre pronto para poder atender vocês. Então, agradeço. Por mim, né, eu posso estar encerrando, junto com a nossa diretora Gislaine e o parceiro Danilo. Agradecemos a participação de vocês, o empenho de estar aqui conosco, né? E estamos aí à disposição de todos, né, o que for necessário, estaremos juntos para estar melhorando a educação na nossa diretoria. Agradeço a participação de todos, viu? Muito obrigada pelo empenho. Supervisores, professores, coordenadores, todos nós, tá bom? Um bom dia para todos. Boa tarde. Danilo, Eliane, eu vou encerrar a gravação. Deixo mais 1 minuto e encerro a reunião, pode ser? Ok. Pode encerrar, deixa 1 minuto para você encerrar. Só para avisar, sim, vai estar junto na formação dos PCs. Como todas as outras formações, a gente vai subir o vídeo e os PPT. Os PTT.